Olá a todos, meus cumprimentos. Meu nome é Lucas Fernandes Bruno, eu sou estudante de Relações Internacionais e Integração e este é meu trabalho de Fundamentos de América Latina 2, no qual eu analisarei um pouco sobre o pan-americanismo e a América Latina. Esse trabalho tem como objetivo conceituar e discutir um pouco sobre o que foi o pan-americanismo e sobre a sua manifestação na América Latina. Eu acho que a gente pode começar esse trabalho é, discutindo um pouco sobre o que é o pan-americanismo. Creio que seja um conceito que todos escutaram, seja pelos Jogos Pan-Americanos ou pelas conferências pan-americanas. Mas o pan-americanismo, ele é um termo que vai aparecer pela primeira vez em 1890 pelo jornal Washington Evening Post, e ele surge como referência aí ao pan-eslavismo ou ao pan-helenismo, como a união das Américas do Novo Mundo frente ao Novo Mundo, que é o contexto europeu. Segundo o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos, o pan-americanismo é um espírito de lei, independência, liberdade e serviço mútuo. Como vocês podem ver, então, há sim uma presença forte dos Estados Unidos. O termo pode ser sim uma extensão do termo de hemisfério ocidental do presidente Thomas Jefferson, sobretudo nos ânimos de política do Big Stick dos Estados Unidos. Sendo assim, os Estados Unidos sempre vão ter uma importância significante no pan-americanismo. Afinal, o pan-americanismo ele pode ser ou um movimento político ou também um conjunto de ideias que promovem a integração política, cultural e social dos Estados americanos, ou seja, uma união política das Américas, também uma opção identitária, né, uma tradução cultural do que é ser americano. Bom, ele pertence a um sistema interamericano, é um sistema de estados que começa em 1889 nos Estados Unidos e hoje pode ser expresso, por exemplo, na Organização dos Estados Americanos, passando por três fases, sendo a primeira fase, fase imperial, depois a fase de negociação e fase de desconfiança para com os Estados Unidos. Ele é aplicável, sobretudo, na questão comercial e econômica. Isso pode ser refletido, por exemplo, na área de livre comércio das Américas, a ALCA. Então, sim, o pan-americanismo ele vai desempenhar uma importante relação comercial entre os Estados americanos, sobretudo comercial. Eu acho que a gente pode analisar o pan-americanismo principalmente nas ideias e projetos que ele constrói, como, por exemplo, a rodovia pan-americana, que foi proposta e integrar em todos os estados americanos, desde a Terra do Fogo até o Alasca, ou também, eu acho que isso fica expresso nas conferências pan-americanas que ocorreram, sendo que ocorreram 10, a primeira em Washington, a segunda Cidade do México, depois Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Havana, Montevidéu, Lima, Bogotá e a última em Caracas. Essas conferências pan-americanas foram onde foram desenvolvidos realmente diplomacia e relações exteriores, sobretudo econômicas, comerciais, né? E discussões muito interessantes acerca do pan-americanismo e das relações que os Estados americanos vão desenvolver. Uma reunião muito importante, muito interessante também de se analisar, foi a terceira reunião que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Ela aconteceu no Palácio Monroe, que foi construído para esse evento, e contava com o secretário dos Estados Unidos, Elihu Root, e Joaquim Nabuco, representando o Brasil. É uma reunião que ela expressa bastante a visão do Brasil nessa questão pan-americana, que esteve, sim, fazendo um grande apoio, né, estando junto aos Estados Unidos, mas em alguns momentos também demonstrou uma união com a Argentina e com os demais estados latinos. Há, inclusive, discursos enérgicos e discussões entre o Joaquim Nabuco e o Oliveira Lima, diplomatas importantíssimos do Itamaraty aqui no Brasil. Fato é que essa reunião acaba gerando no Bureau Internacional do Brasil. Depois ocorreram outras reuniões, sendo que ocorre uma em Caracas, que a gente pode considerar como a última, ou também a primeira Conferência Interamericana, no qual a União das Repúblicas Americanas é então rebatizada para a OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, como vocês podem ver, o pan-americanismo ele foi esse movimento político, esse movimento também econômico, esse movimento comercial e também de um conceito de ideias que propôs a unificação das Américas e até hoje se expressa em alguns projetos que a gente acaba vendo que existem até os dias de hoje, como, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil e grande parte dos estados latino-americanos faz parte. Sendo assim, é muito importante analisar o pan-americanismo e todos os impactos que ele gerou. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido e tchau.